Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Luísa Pires e sejam todos muito bem-vindos a mais um Crypto 101. Afinal de contas, qual é o melhor momento para comprar, para vender suas criptos? Hoje a gente vai falar sobre um tema que parece que é batido, mas que é muito importante na hora de operar. Antes de tudo, antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o teu like nesse vídeo. Você vai aprender muito, eu tenho certeza. Me fala se você sabe a hora certa de comprar um criptoativo, na hora de vender. Comenta aqui se você faz essa gestão de risco. E não esquece de se inscrever no canal, porque toda semana tem um vídeo que com certeza vai trazer e agregar muito para o teu conhecimento em cripto. Muita gente por aí afirma que é só comprar uma moeda, segurar ela por muito tempo, o clássico buy and hold aí, e depois lucrar. Na prática, não é bem assim. Hoje eu vou te mostrar como entrar e sair das operações com muito mais assertividade. Você está preparado? Então solta a vinheta aí, produção. A gente tem que estar sempre pronto para investir em cripto. Ainda é um mercado muito novo e ele é completamente diferente do mercado tradicional. No mercado cripto, a gente sempre tem que estar preparado para fazer um investimento. É completamente diferente do mercado tradicional. Enquanto no mercado tradicional a gente tem aquele famoso buy and hold, buy and esqueça, e o pessoal fala que lucra nesse buy and hold, no mercado de cripto é completamente diferente. A gente vive ciclos e é um mercado muito novo. Ele está se expandindo diariamente e é bastante volátil. Então, a gente tem especificidade muito maior no mercado de cripto. Então, se você vende um investimento no mercado de ações, no mercado de fundo imobiliário, no mercado de equity em geral, esses fatores que eu citei podem te assustar um pouco. Mas calma, cripto não é nenhum bicho de sete cabeças. Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre o que fazer na hora de comprar e vender uma cripto. Qual é o momento certo de comprar? Antes de escolher a moeda que você quer investir, você tem que estabelecer um alvo de quanto você pretende ganhar nessa operação que você está montando. Ah, Luísa, mas às vezes eu penso em investir em cripto um pouco mais para longo prazo, mas existem vários fatores, tanto fatores fundamentais quanto fatores técnicos, que meio que traz um impeditivo ali de você não realizar uma operação, de você, quando eu falo realizar, é vender mesmo a parte ali daquele seu lucro. A gente tem que pensar sempre que a gente primeiro não pode perder para o mercado, depois a gente pensa que a gente tem que lucrar. Às vezes a gente tem esse pensamento de fazer um investimento só pensando no lucro, mas o mercado ele é volátil e ele é de risco. Do mesmo jeito que ele sobe, ele pode cair também. A importância da gente travar esse lucro para ter lucros maiores ainda faz com que a gente tenha um controle maior da operação e vai conseguir dimensionar muito mais os riscos que podem estar envolvidos. E aí, a partir disso, o próximo passo é observar todo o cenário macroeconômico global. Muitas vezes você só observa o cenário da cripto, ou enfim, o setor que você está investindo. Então, Luiz, eu estou aqui investindo em inteligência artificial. E você olha só o boom do setor e esquece do cenário macroeconômico. E aí o setor só vai andar se, no geral, tiver tudo funcionando bem. Então, vocês entendem agora o que é que faz sentido? O que é que afeta ou não a criptomoeda? Se sim, até que ponto esse mercado é afetado ou não? Qual é a tendência desse mercado no cenário atual? Quando a gente faz análise fundamentalista, essa é a melhor maneira de entender um projeto de cripto de forma completa. Da ideia de adoção da criptomoeda, da ideia de economia, incluir as informações sobre as restrições de fornecimento de uma moeda, entender se ela é dividida, como ela é dividida entre a equipe de gestão, entre os investidores, entre os demais detentores da moeda. Isso tudo é uma análise fundamental. Assim como a gente faz análise de empresa ali, que a gente olha os indicadores, cripto também tem vários indicadores fundamentais. Uma análise boa, fundamental que a gente faz é examinar a equipe do projeto, os investidores e as parcerias que eles fazem. Às vezes é tão importante quanto um funcionamento confiável. Muito de cripto ainda no mercado tende a ser por adoção e não por um funcionamento de um projeto. Às vezes aquilo até resolve um problema, mas ele não é amplamente adotado. Então não faz com que aquele criptoativo se valorize. Muitas vezes a gente vai ter que ver essa questão de adoção do token
do que se de fato ali ele resolve um problema. Eu sempre coloco nesse crivo se ele resolve um problema ou não. Mas quando a gente vai pôr, vamos supor que a gente tem uma balança aqui, o token resolve um problema, mas todo dia surgem 10, 20, 30 tokens que resolvem, tem uma solução para determinado problema. Tá, mas aquele token, ele tem como ser adotado por muita gente, aí a gente consegue metrificar melhor. Então isso é um exemplo de como, às vezes, uma dimensão de adoção e um projeto muito mais ali para uma boa análise com essa métrica é muito mais interessante do que você ficar preso ali se aquele token resolve um problema ou não. Além disso, uma boa análise também inclui várias métricas de mercado, como capitalização, volume de negociação e métricas de oferta. O número que está sendo negociado ou o que está sendo mantido em carteira, que é conhecido também como oferta circulante. Essa estatística pode ser usada para determinar a escassez potencial de uma moeda, o que pode ter um impacto positivo ou negativo no seu preço. Vai depender, como eu já falei para vocês, muito de como está a dinâmica de adoção. Assim, você vai entender melhor o tipo de moeda que você está comprando. Também é importante a gente aprender sobre a tecnologia por trás da moeda. Então, como eu falei para vocês, aquela tecnologia resolve um problema sim, de forma que a gente consegue amplificar isso, a gente consegue massificar isso, melhor dizendo. Talvez sim, talvez não. Então, a tecnologia por trás vai ditar e vai dizer o quanto aquilo é escalável ou não. Você pode também estudar os fundamentos do projeto através do white paper do projeto, do site do projeto. É muito importante vocês observarem como tudo é feito ali. Se não tiver um white paper legal, isso é um indicador muito e um grande sinal de alerta ali para que aquele token, aquela cripto talvez não seja tão confiável. E agora eu vou falar para vocês sobre ele aqui, meu tourinho de sorte. Para quem me acompanha há muito tempo já conhece o tourinho da Solana. Como é que eu investi em Solana, o que é que eu vi em Solana lá nos $2, lá acho que faz uns 3, 4 anos já que eu investi. E eu quero falar para vocês sobre como eu vi a tese de Solana e como isso despertou em mim algo diferente do que tem de contrato inteligente dentro do mercado de cripto. Quando a gente começou a ver o potencial de Solana em relação às demais criptos que também tinham soluções financeiras em relação a contrato inteligente, naquele cenário ali de 2020, a gente viu que a gente tinha o Ethereum despontando. O Ethereum tinha quase toda a adoção do mercado naquela época, quando a gente se trata de contrato inteligente, mas o Ethereum era muito caro, então nem todo mundo poderia usar. Qual era o problema que a Solana solucionava? Justamente o poder da escalabilidade e das transações baratas. Então, o cara que não conseguia investir em comprar nada, nenhuma cripto, brincar em nenhum projeto, jogar algum game, porque a taxa da rede da Ethereum era muito alta, viu o seu problema ser solucionado ali por Solana com transações muito mais baratas, transações muito mais escaláveis e transações feitas de forma muito mais simultâneas. Então, Solana ali me despertou algo que, tipo assim, eu falei, a Solana é o povão. A Solana consegue fazer com que qualquer pessoa invista em cripto. Então, tecnologia, tudo que eu falei aqui pra vocês, a Solana tinha, e eu falei, não tem como a gente não investir nesse projeto, não segurar esse projeto, não vender ele quando a gente enxergar um valor que todo mundo consiga enxergar, porque a gente, como analista, a gente tem esse papel de enxergar valor antes do investidor pessoa física, do investidor de varejo. Então, com Solana foi assim. Então, por isso que todo mundo brinca comigo em relação a Solana, porque eu fui a única pessoa que acreditei em Solana 2 vezes, né? Em 2020 e em 2022. Então, para vocês entenderem que existe toda uma análise e tem a hora certa de comprar e a hora certa de vender. Aqui na comunidade da Levante Cripto, a gente ajuda você a entender melhor quais são esses fundamentos por trás do ativo, qual é a sua proposta e como ela pode se valorizar no longo prazo, né? No caso de Solana aí, a gente ganhou 2 vezes, né? Lá em 2020 eu investi ela $2, chegou a bater 250. Agora a gente investiu na carteira halving com $8, comprou Solana $8 e ela ainda continua na carteira, chegou a bater 200 já.
Então, se vocês querem entender um pouco mais sobre como é o nosso pensamento dentro da Levante Crypto, receber notícias sobre o mercado, acesse o link aqui da nossa comunidade e clica, tá na descrição. Só para reforçar aqui, sempre estude sobre a cripto que você está prestes a comprar, o famoso Do Your Own Research, tá? DYOR, que a gente chama, porque nem toda criptomoeda tem uma função útil. Procure moedas que tenham uma economia e dentro de um ecossistema cripto que tenha uma blockchain que tenha realmente uso prático para o seu dia a dia. Um bom exemplo que eu falei para vocês é o Ethereum, né, que reúne essa gama de muitos projetos inovadores como contratos inteligentes e construção de plataformas DeFi, iniciativas de NFT, que depende dessa rede para funcionamento. Por outro lado, existem algumas meme coins como a Shiba, né, que não tem nenhuma utilidade, são moedas puramente especulativas ali para traders e investidores, então você tem que ter uma entrada e saída ali muito mais especulativa de volume financeiro, de ação de mercado, né, uma veia muito mais price action, que a gente chama, do que entender fundamento, né? Isso aí não tem fundamento de absolutamente nada, a não ser especulativo. Agora, você sabe quando comprar criptomoeda, como saber qual é o momento de fato também de vender aquela criptomoeda? Bom, lembra que eu te falei que é bom traçar uma meta do quanto você pretendia ganhar? Pois bem, isso vai ser retomado na hora de vender. Verifique de fato se você atingiu aquilo que você queria. E eu sempre falo para vocês tirarem o risco da operação. Se você obteve um lucro considerável até agora, mas não vê nenhum potencial mais naquela cripto, o valor de longo prazo na moeda, ou a capitalização de mercado dela está muito alta, você pode querer pensar em retirar os seus ganhos e reinvesti-los ali em outra cripto que talvez faça mais sentido no momento. Também é importante avaliar a situação a cada momento em que o preço da criptomoeda estiver mais próximo do seu objetivo. O segredo é prestar atenção na sua margem de lucro. A maioria dos investidores experientes do mercado, por exemplo, eles buscam pelo menos 50% de margem de lucro. Em alguns casos é interessante segurar a moeda por mais tempo, quando a gente vê que há um volume financeiro ali e há um crescimento exponencial dela, então ele vai para uma margem de 100% ou mais. Mas esteja ciente que o mercado de cripto é volátil e o preço pode subir em pouco tempo, como também pode cair bastante. E como dizem por aí, cada um é cada um. E isso se aplica perfeitamente ao perfil dos investidores, principalmente na hora de vender. Então, se você se sente satisfeito com 50% de lucro, tirando o risco da sua operação, que eu sempre bato na tecla para você fazer isso, faça isso. Não seja ganancioso, não fique almejando mais do que você já se sente confortável. Tudo depende do tipo de risco que a gente está disposto a correr na hora de vender. E lembre-se sempre, a escolha final de venda sempre depende de você. Se você quiser reinvestir o seu capital em outro lugar, você pode simplesmente sacar esse lucro para fazer esse reinvestimento. Se você perceber que os drivers do mercado indicam que a moeda pode se valorizar ainda mais a longo prazo, que existem indicadores ainda que são altistas, você pode manter para vender mais tarde. Mas se atente sempre ao seu gerenciamento de risco. Quem não viu o vídeo sobre gerenciamento de risco, também fiz, dá uma olhadinha lá. E aqui na comunidade da Levante Crypto, a gente sempre dá um suporte completo para você investir de maneira mais segura e assertiva. Então, se você ainda não entrou para a comunidade, o link está aqui na descrição. Eu espero você lá. Não esquece, se você ficou aqui até o final, de deixar o like nesse vídeo. Tenho certeza que você aprendeu bastante. Se inscrever no canal e me falar qual é a cripto que você acredita que tem bastante fundamento. Até o próximo Crypto One on One.